Hoje em busca de algo do Senhor, e você possa glorificar o nome do Senhor, porque é só Ele que pode te abençoar, derramar bênçãos sobre a sua vida. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nos encontramos aqui na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Pai, mais uma noite, Santo, ao qual o Senhor nos abençoou, Pai, de estar nesse lugar para Te adorar, Te exaltar, bendizer e reconhecer verdadeiramente que o Senhor é só o Deus que nos fortalece, que nos ajuda, Pai. Deus eterno e amado, aqui quero te apresentar, Senhor, a tua igreja, meu Pai, ao qual eu não sei a necessidade esta noite de cada um que aqui se encontra, meu Pai, mas eu só tenho a certeza, aquele que adentrou por aquela porta, que possa esta noite abrir o seu coração e pedir ao Senhor aquilo que almeja. E com certeza Ele agirá em tua vida nesta noite, porque aqui estamos na casa dEle, onde cremos no seu poder e no seu agir, não só porque estamos na sua casa, mas porque estamos na sua presença. Deus amado e querido, também quero te apresentar, Pai, o grupo de louvor que aqui se encontra, meu Deus, que o Senhor possa receber, Pai, a cada louvor, Pai, elevado a Ti esta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada levita, Pai. Também te peço, Senhor, pelo pregador desta noite, meu Deus, que o Senhor possa usar, Pai, e nos trazer uma palavra, Senhor, não ao qual estamos a precisar, Pai, mas sim o que o Senhor quer nos falar, meu Pai. Que seja de bênção, que seja de correção, que aqui prevaleça, Pai, esta noite a Tua vontade e o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Por isso eu te louvo e já te agradeço, Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero trazer para a igreja o Salmo 150, que fala: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombetas, louvai-o com o som de saltérios e harpas, louvai-o com o adufo e a flauta, louvai com instrumentos de corda e com órgão, louvai com os símbolos sonoros, louvai com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Abre a tua boca esta noite e louva ao nosso Deus. Abre o teu coração, Ele está esperando hoje de ti um louvor de adoração. Amém? O grupo de louvor com a oportunidade. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos convidar os irmãos a continuar em espírito de adoração. O que nós viemos fazer aqui foi adorar o Senhor, amém? E viemos fazer com toda a nossa gratidão. Na verdade, não existem palavras para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em
Senhor tem para nos dar, não pelas tuas promessas para as nossas vidas, não somente por isso, Senhor, mas queremos adorar quem tu és nas nossas vidas, Pai. E que a cada dia, Senhor, nós queremos sermos, ó Pai, representantes teu aqui na terra, como pessoas, como vidas que se rendem a Ti, Pai. Não importando, Deus, aquilo que estamos passando, aquilo, meu Pai, que estamos enfrentando, Senhor. Se existe alguém, até mesmo, Senhor, se levantando contra nós, mas a Tua palavra diz que eu é que sei que pensamentos são a vosso respeito, pensamentos de paz e não de morte, para dar o fim que desejares. Não importa o momento que você esteja passando, meu irmão, minha irmã, mas assim diz o Senhor para ti nessa noite.
Nós te clamamos, Senhor. Sopra sobre nossas vidas. Nós queremos ser te adorar. Eu não quero saber mais de nenhuma circunstância. Eu quero só te adorar, Senhor. Eu quero só te adorar, Senhor, porque tu és digno. Toda honra, toda glória, Senhor.
O obreiro anotou o nome dos visitantes. Você que nos visita essa noite, possa levantar a sua mão para que a igreja venha conhecer os dois casal dos irmãos. Seja bem-vindo. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor, amém? Até aqui eu agradeço a oportunidade. Faço o trabalho com o pastor Roberto. Salve, irmãos, com a graça para Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Mas antes de abrir, olha para a pessoa que está ao seu lado, dê aquele sorriso bem gostoso para ele. Diga, é bom te ver aqui nessa noite. Amém. Agora eu peço aos irmãos que parem de andar aqui para trás, né? Vamos na hora da mensagem. Quem estiver do lado, vem para cá. E peço a colaboração dos adultos também que aguente, né? Ficar sempre na água do banheiro, pelo menos até o final do culto, né? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Versículos 22 ao 33. Todos encontraram Mateus. Cara, tem que acertar aquele negócio. Eu esqueci, né, cara? O negócio das cadeiras. Todo mundo fala, eu não esqueço, né? Mas embora hoje não vá comigo, não, viu? Mateus 14. A partir do versículo 22, título da lição: Jesus anda por sobre o mar. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitas estades da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus esteve com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas imediatamente lhe disse também, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te louvamos. E nós somos gratos a Ti, Pai, por estarmos aqui nesta noite. E queremos receber do Senhor, Pai, a orientação da Tua palavra. Que não seja, Pai, eu apenas a falar aqui nesta noite, mas o Senhor falar ao meu coração. Pai, manifesta o Teu querer nesta noite no nosso meio. Pois eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não veio o Helder para aí, não? O Helder está de novo, vem não? Vem não? Amém. Amados, vamos refletir um pouco sobre isso que nós lemos aqui. Nós temos vivido um momento onde muita gente fala sobre amor, né? Sobre amor.
fala sobre compromisso, fala sobre amar realmente. Aí eu pergunto para a igreja: será que nós estamos amando? Será que nós temos amado uns aos outros? Será que nós temos demonstrado atos de amor, atos de paixão, atos de realmente dar a vida para ver uma pessoa feliz, fazer mais do que eu posso para fazer aquela pessoa feliz? Será que a igreja do Senhor tem feito isso? Será que a igreja do Senhor tem se preocupado com isso, com essa palavrinha amor? Nesse versículo que nós lemos, nesses versículos, nós podemos ver aqui, irmãos, uma prova, infelizmente, falta de amor, falta de compaixão. Nesse versículo que lemos aqui, muitas vezes, só se escuta falar, quando lê esse versículo, pela maneira em que Pedro afundou quando estava andando sobre as águas. Eu nunca vi uma pessoa pregando esses versículos, dando glória a Deus, dando aleluia, exaltando o nome do Senhor Jesus e exaltando Pedro, por ele ter sido o único homem ter andado por sobre as águas. Nunca vi. Todas as pregações que eu vejo a respeito desse assunto é falando que Pedro afundou, é falando que Pedro duvidou, é falando que Pedro não creu, deixou de olhar para Cristo. Eu nunca vi ninguém pregando dizendo: meu filho, meu irmão, Pedro andou sobre as águas, Pedro foi além do natural, Pedro confiou demais no Senhor a ponto que ele andou sobre as águas, e nós devemos também fazermos isso. É difícil. Eu nunca vi. É mais fácil, irmão, nós vemos defeitos do que vemos qualidades. É mais fácil apontar um erro de uma pessoa, mesmo ela tendo tido, como é que eu posso usar o nome? A intenção de fazer o bem, mas errou. Mas eu não olho para a intenção que ela estava em fazer o bem, olho para o erro que ela cometeu. Geralmente eu não vou ter aquela pessoa dizendo: não, mas ela queria fazer uma boa ação, ela errou, mas o objetivo dela era fazer o bem. Dificilmente nós vemos assim. Nós só enxergamos o erro. Quem aqui não sabe que Pedro afundou? Quem aqui não ouviu uma pregação dessa em rádio, televisão, em qualquer outra igreja, de que Pedro afundou depois que deixou de olhar para Cristo? A falta de fé de Pedro aqui, irmãos, não foi maior do que a falta de amor dos discípulos. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus, estando com os discípulos, depois de uma multiplicação de pães e peixes, os discípulos entram no barco, os 12, e Jesus sai para ir orar sozinho. E a Bíblia diz que os discípulos estão no barco, o barco é açoitado pelas ondas, e quando Jesus dá por si, quando Jesus termina de orar, o barco já está a muitos hectares à distância de onde ele está. E não havia mais nenhum barco para que Jesus pudesse acompanhá-los, para que Jesus pudesse ir até onde estavam os discípulos. Então Jesus, como Deus, resolve ir ao encontro dos discípulos, agora de uma forma não tão natural, não tão lógica, não tão vista por alguém. Ele resolveu ir ter com os discípulos andando por sobre as águas. E a Bíblia diz que era na quarta vigília, nessa quarta vigília, ficava entre as 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então ainda estava, ninguém sabe a hora exata do horário de 3 às 6 da manhã, né? Mas era quase no escuro. Então quando Jesus se aproxima um pouco do barco, e não dava para perceber bem ali quem era, os discípulos ficam assustados. Por quê? Porque aonde o barco estava se percebia que estava longe da margem. Então chega alguém andando por sobre as águas, os discípulos começam
a comentar um com o outro e dizer que aquilo é um fantasma. Aquilo é coisas de outro mundo. Agora estamos perdidos, é um fantasma. Começaram a gritar. 12 homens formados, 12 homens adultos, agora estavam com medo de um fantasma. Estavam agora com medo do babau, né? Quem aqui nunca soube falar do babau, né? Cuidado, o babau te pega, né? Quando a gente era criancinha. E já estavam lá dentro, os 12 com medo de um fantasma, que vinha agora andando sobre as águas. Mas Jesus, ouvindo o grito daqueles discípulos e vendo o medo que estava nos seus corações, Jesus disse: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, não temas. E agora, irmão, vamos ver agora uma atitude do Pedro, que ninguém vê. Imediatamente Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, andando também por sobre as águas. Olha só a atitude de Pedro: Senhor, se és tu, manda-me, permita-me que eu vá ter contigo, andando também sobre as águas. E o que é que Jesus disse? Irmãos, e quando Jesus disse: vem. A única palavra que Jesus disse, ou seja, a única palavra que ouviram daqueles que até pouco instante achavam que era um fantasma, foi só: vem. Até então, a única coisa que os discípulos poderiam crer que era Jesus foi porque eles: não temos, sou eu quem? E Pedro disse: Senhor, olha só, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Jesus, irmãos, ele estava no mesmo lugar aonde os discípulos achavam que era um fantasma. Os discípulos não davam para perceber pelo rosto se realmente era Jesus. Mas Pedro, usando agora a sua fé, Pedro usando agora a certeza que ele tinha em Deus, Pedro não perde tempo. Quando ele escuta a voz dizendo: vem, Pedro, irmãos, ele não teme a nada, ele não teme a fazer o sobrenatural acontecer na vida dele. Ele ouviu a voz daquele que todo mundo estava achando que era fantasma, até mesmo ele. E ele disse: olha, se não for Jesus, eu vou afundar. Mas se for, com certeza eu irei andar por sobre as águas. E a Bíblia diz que imediatamente Pedro sai do barco e faz o que, irmãos? Anda sobre as águas. Anda sobre as águas. E mostra na Bíblia outro homem que você viu andando sobre as águas. Você já viu? Ou fora da Bíblia, alguém andando sobre as águas? Irmãos? Você não vê outra pessoa andando sobre as águas. Somente Jesus e Pedro. Mas por quê? Porque Pedro acreditou naquele que disse: vem. E Pedro imediatamente ouviu a voz e saiu. Não teve medo de ir de encontro natural. Ele não teve medo de ouvir a voz de Deus e obedecer. Ele não teve medo de ouvir a voz de Cristo e seguir por ela. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. E a Bíblia não nos relata a quantidade de metros ou a distância que Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro andou. Irmãos, aonde é que eu vejo aqui uma falta de amor por parte dos discípulos? A Bíblia não fala, não relata que Pedro foi proibido pelos discípulos não descer do barco. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não relata. Mas se havia 12 homens ali naquele barco e um queria descer diante de um fantasma, que era a impressão que Jesus estava causando para eles, por que 11 não impediram de Pedro descer, de um descer do barco? Mas não impediram, Pedro desceu e Pedro andou. Agora, irmãos, a Bíblia fala que Pedro, deixando realmente a sua visão, Pedro agora passa a olhar para as circunstâncias que estão ao seu lado, para o momento que ele está vivendo.
levantou, aonde Deus o colocou. Pedro começa a se achar incapaz de estar vivendo aquela vida que Deus proporcionou para ele. Pedro começa a se achar incapaz de estar andando sobre as águas. Pedro olha para si e diz: não pode estar acontecendo. Eu sou pecador, sou humano. Olha aqui, eu estou no meio do mar. Como é que pode? Eu não consigo fazer isso. E a Bíblia diz que Pedro, quando ele olhou para si, para a vida que ele estava vivendo, e não aceitou aquele momento tão especial na vida, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor, e dizer para você, querido. Tem muitas pessoas que Deus colocou na situação de Pedro andando sobre as águas. Ou talvez Deus vá colocar pessoas nessa mesma situação, de estar vivendo o sobrenatural, de estar vivendo uma circunstância que aos seus olhos é incapaz, que aos seus olhos seria impossível, que aos olhos de outras pessoas seria impossível. Algumas pessoas Deus já deu a oportunidade de elas viverem esse momento, mas elas começaram a olhar para si, começaram a olhar para a vida que estavam vivendo e começaram elas mesmas não acreditar no que Deus tinha feito nas suas vidas, aonde Deus tinha colocado. Irmãos, quantas pessoas vão estar orando e dizem: Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno de receber tua bênção. Eu não sou digno, meu pai disse, meu querido, se você não é digno, o que faz você servir ao Senhor? Se nós que somos servos de Deus, baixa um pouquinho aqui, se nós não somos dignos de receber as bênçãos de Deus, quem será digno, irmãos? Quem será digno? Foi isso que aconteceu com Pedro. Deus tinha feito Pedro ficar na história, como ficou. Pedro tinha exaltado, Deus tinha exaltado Pedro de uma tal forma, e isso foi maravilhoso. Mas Pedro, olhando para aquilo que Deus tinha feito na vida dele, que Jesus tinha feito na vida dele, ele não aceitou aquilo ali. E ele começou a duvidar. Será que foi Deus que me trouxe mesmo? Será que eu estou andando sobre as águas? Querido, cuidado. Muitos já afundaram, porque duvidaram onde Deus quis colocar. E cuidado para você que vai chegar a esse patamar, porque Deus vai te levar também. Porque Deus nos dá a oportunidade, irmãos, de andarmos sobre as águas na nossa caminhada. Deus ele nos leva a lugares, irmãos, que aos olhos humanos é impossível. Deus nos leva, irmãos, proporcionando situações que aos nossos olhos também é impossível. Mas Deus quer nos levar. Deus quer fazer com que eu e você venhamos a andar sobre as águas. Agora, irmãos, é preciso que eu venha aceitar, que eu venha acreditar que Deus pode fazer isso na minha vida. Tem pessoas que não acreditam que Deus pode fazer isso na vida deles, não. Tem pessoas que não acreditam. Irmãos, Pedro de imediato acreditou. Mas quando ele estava aproveitando, quando ele estava andando sobre as águas, ele começou a duvidar, ele começou a vacilar. E quando as pessoas, irmãos, começam a viver o sobrenatural de Deus, começam a andar sobre as águas, as coisas começam a melhorar, ele começa a dar testemunho, ele começa a viver momentos maravilhosos na fé. Aí ele começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para o seu dia, quem sou eu, e começa a afundar. Olha só onde eu vejo também a falta de amor. Quando Pedro deixa de olhar para Cristo ali e passa a olhar para as circunstâncias, o que é que acontece com Pedro? Pedro começa a afundar. E mostra aí na Bíblia, ou talvez em alguns livros históricos da época, que alguns desses 11 que estavam no barco pulou nas águas para salvar Pedro. E mostra aí se alguns daqueles que estavam no barco lançou uma corda para que Pedro agarrasse nela e puxasse Pedro para o barco. E mostra alguém que remou o barco até Pedro. E mostra alguém que estendeu a mão: Pedro, segura aqui, Pedro. Ninguém fez nada com Pedro.
nem mesmo seu irmão que estava no barco também. Ele disse: Senhor, socorre, estou afundando. Quantas pessoas estão afundando na nossa frente e nós não estamos fazendo nada? Quantas pessoas já afundaram na nossa frente e nós não fizemos nada para salvá-las? Não fizemos nada para tirar elas daquele lugar para elas não morrer afogadas. Quantas pessoas, irmãos, estenderam a mão, pediram por socorro e nós não fizemos nada? Nós estamos falando de pessoas que perderam a vida e estão no inferno. Não estou falando de crentes que desviaram e hoje estão no Rio, não. Eu estou falando de pessoas que já morreram. Pessoas que perderam a vida e nós sabemos no final daqueles que não andam com Cristo onde é que vão. Porque nós não estendemos a mão. Porque nós não tivemos coragem de enfrentar também situações. Não, pastor, eu não vou visitar fulano não, porque o marido dela é muito ignorante. Não, pastor, eu não vou lá não, porque eu tenho vergonha. Não, pastor, eu não vou salvar ela não, porque lá tem um leão. Sempre encontrando dificuldade. E essa também poderia ter sido o argumento usado pelos 11, quando o Pedro chegou e disse: rapaz, você me viu afundando, vocês não fizeram nada para salvar. Não, Pedro, não deu não, o vento forte, as ondas, Pedro. Não tinha como não, Pedro. E nós, irmãos, temos os mesmos argumentos para não salvarmos as pessoas que estão afundando no nosso meio. Não, pastor, é porque eu não tinha tempo. Não, pastor, eu não sabia falar. Não, pastor, é porque eu não me dava com o filho dela, com o marido dela, ou com a esposa dele. Não, pastor, não foi por isso. E é o momento onde se fala muito de amor. É o momento onde muita gente fala que ama. E temos visto pessoas afundando, pessoas perdendo a comunhão com Deus, pessoas indo para o inferno, e nós temos ficado no barco, olhando as pessoas afundar. Mas algumas vezes, pela misericórdia de Jesus Cristo, Ele está ali por perto e Ele prontamente estende as mãos. Quantos aqui, irmãos? Não vão longe não. Quantos de nós mesmos já afundamos algumas vezes procurando aqui que alguém pudesse a mão para a gente e ninguém estendeu? Se não fosse a mão de Deus que estivesse ali para nos tirar, nós também, muitos aqui estaríamos já mortos, afundados, porque ninguém se propôs a estender as mãos. Porque ninguém se propôs em lançar alguma coisa para que eu pudesse me agarrar, para que eu pudesse ficar seguro em alguma coisa. E ali estavam 11 discípulos. 11 discípulos. Vendo o seu amigo afogar. Para os discípulos que ali estavam no barco, eles ainda não estavam acreditando que era Jesus, não. Sabe quando eles acreditaram que quem estava ali falando era Jesus? Quando Jesus entrou no barco com Pedro. E o vento acabou, quer ver? Ó, no 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ou seja, enquanto Pedro afundava, enquanto Jesus o salvou, até levar para o barco, as ondas do vento ainda permaneceram fortes. Foi isso que fez com que os discípulos também não tivessem reação nenhuma para salvar. Porque o vento só cessou, o mar só acalmou, quando ambos subiram do barco. Aí foi quando eles disseram: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. O fato de Pedro ter andado sobre as águas não fez com que eles acreditassem que aquele que estava lá era Filho de Deus, não. Eles só perceberam que era Filho de Deus quando ambos entraram no barco e o vento cessou e o mar acabou. Nós temos, irmãos, que ter uma lição grande desses versículos. Se somos discípulos do Senhor Jesus, devemos, irmãos, ter a ação de salvar as pessoas que estão morrendo. Seja lá qual
for a dificuldade, a tempestade, o mar bravio que esteja acontecendo, que quer nos impedir de avançarmos aquelas pessoas, mas nós temos que enfrentar a multidão. Jesus estava ali, tudo bem, salvou Pedro, mas quem salvará? Deus falar, se não for nós hoje, se não for eu e você, e se dispor de ir até lá e fazer a obra de Deus. Vidas estão morrendo, e nós temos levado argumentos fajutos para Deus. E tem muita gente que vai dizer, pastor, Deus sabe. Ô meu querido, eu tenho muito medo disso. Quando a pessoa diz, pastor, eu não fiz, Deus sabe por quê. Irmão, pior é que Deus sabe mesmo. Muitas vezes nós queremos, irmãos, criar situações até mesmo para enganar Jesus. Deus sabe, pastor, por que eu não fiz. Pastor, Deus sabe por que eu estou assim. Pastor, Deus sabe por que eu não fiz aquilo. Deus sabe mesmo. Deus sabe mesmo, porque Deus sabe, se eu quisesse fazer, eu tinha feito. Deus sabe, se fosse interesse meu, eu tinha ido buscar. Deus sabe, se fosse alguém da minha família, eu não me daria esforço para salvá-los. Pior que Deus sabe, bem mais além do que eu posso imaginar. Deus sabe. Deus sabe. E nós estamos aí encontrando, irmãos, desculpas para nos consertarmos diante das pessoas dos nossos erros, da nossa falta de amor, da nossa falta de interesse em ver as pessoas boas, mudadas, transformadas. Estamos atrás só de alegria, de diversões, mas não queremos pagar um preço de ver as pessoas afundando em uma tempestade e nós entrarmos na tempestade também para ir buscarmos ela lá. Nós queremos, não, eu oro, eu intercedo a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, pronto. Como se isso fosse tudo. Deus quer você envolvido, Deus quer que você salve vidas. Deus quer fazer você um salva-vida. Agora, pela misericórdia de Deus, lá estava Jesus. E Pedro foi inteligente, ele clamou por esse processo, Senhor, salva. Porque ele viu que dali do barco não tinha nada. Não ia sair nada daquele barco. Então ele clamou a Jesus. Ele clamou a Jesus. E Jesus lá prontamente me tirou ali daquela situação. Quantas vezes, irmão, nós pregando o Evangelho fora, fazendo evangelismo, nós encontramos pessoas que já estão, que foram, infelizmente, tomadas pela tempestade, afundaram, e ainda estão no fundo do oceano aí do pecado, da pobreza aí do mundo. E nós, irmãos, só lamentamos também. Foi bem, rapaz, você se desviou com hoje. E aí, por que não volta? Não sei. Pois é, Jesus te ama, vou lá por ti, tá? Vê se tu volta, rapaz, Jesus está voltando. E a pessoa diz, qual é isso? O que vai fazer comigo de voltar? Me ajuda, se eu me afoguei, porque não tem ninguém para me segurar. E eu estou aqui no fundo ainda, e não vai ter ninguém que vai me tirar daqui não. Vai só saber por que eu afundei? Vai só lamentar porque eu estou no fundo? Tu veio aqui só para dizer que está no inferno, coitadinho? Me tira daqui, pelo amor de Deus. Me ajude, seja alguma coisa. Faça alguma coisa por mim. Quantas pessoas estão dizendo isso, irmão? Quantas pessoas estão no fundo e nós temos só visto? Ixi, rapaz, tu está lá embaixo. Ô, rapaz, tu vai por quê? Não, eu fiz isso, ô, rapaz. Vamos orar por ti, viu? Eu tenho certeza que vai te tirar daí, viu? Ô, mergulha. Se joga nesse oceano. Vai buscar esse que está lá no fundo. Toma uma ação. Pastor, não sei nadar. Pois joga uma corda. Jogar a corda, você chamar alguém da sua igreja. Irmão, pelo amor de Deus, você falar muito lá, mas tem um rapaz ali que já foi feito, vai desviar. Vamos lá comigo, irmão. Vamos lá fazer isso para ele. Vamos, vai pegar a corda. Meu irmão, não sei nadar não, mas vamos você aqui falar de corda. Joga. A corda é ele. Olha, eu sou experiente, eu estou na fé, mas eu vi que você está no fundo, mas eu estou se envolvendo. O Marcos vai falar contigo, ele vai orar com você, ele vai te ajudar. Pronto, joga a corda. Mas vamos, nós
estamos muito acomodados. Nós estamos achando que Deus não vai cobrar nada. Nós, por termos ouvido ociosos na fé, nós achamos que nós estamos bem com Deus porque estamos falando em línguas. Achamos que estamos bem com Deus porque eu sou dizimista na casa do Senhor, que eu dou oferta. Irmãos, não adianta eu ser fiel em umas coisas e outras não. Eu tenho que tentar ser fiel em tudo. Em tudo, irmãos. E de todas essas coisas, de dar oferta, de ser dizimista, de estar participando de grupos da igreja, o que Deus mais quer de você é que você venha salvar aqueles que estão perdidos. Que Deus quer que você se lance na tempestade. Que você vá buscar aqueles que estão morrendo, afogados ali. Pastor, que já afundaram, se ele não morreu ainda, está com vida, vai buscar. Vai buscar, enquanto eles não morrem. E você vai ver, irmão, que quando você se propôs a salvar, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. Você vai ver pessoas assim, sendo salvas por você, você vai ficar maravilhado. Maravilhado. Por tanta coisa que Deus vai fazer. Agora você tem esse desculpa. Veja quando os discípulos, quando Jesus entrou no barco com os 12, não houve, rapaz, Pedro, rapaz, como é que pode? Não duvidou, não. Eles ficaram maravilhados, alegrados com a presença de Jesus que estava no barco. E essa tem que ser a nossa atitude. E ficarmos maravilhados, irmãos, quando vemos outras pessoas sendo salvas. Essa tem que ser a nossa atitude. De nos alegrarmos. Não de estarmos apontando o erro, porque tu afundou, porque tu afundou, porque tu saiu da fé, porque tu deixou o Cristo, rapaz, porque tu pecou, porque tu fez isso. A igreja hoje tem muito apontado por que aconteceu. Mas poucos têm estendido a mão para dizer, não importa o que aconteceu, o importante é que eu quero trazer você de volta e colocar você no Senhor do Senhor. A igreja hoje, muitos, não estou generalizando, mas muitos hoje só sabem apontar. Ah, tu fez isso, por que tu fez aquilo? Ah, por que tu fez aquilo? Por que tu fez isso? Não esquece por que eu fiz. Pelo amor de Deus, me ajuda a não fazer mais. Não fica passando na minha cara porque eu fiz isso, não. Eu estou arrependido, eu quero voltar, me ajuda, pelo amor de Deus. Não, mas você fez isso. Sabe que esse tipo de programa de rádio, sabe? Sabe, eu dou sua mensagem rapidinho, você não está com programa de rádio da igreja, não. Nem acredito nisso, não. Irmão, valoriza o programa de rádio da igreja, irmão. É 11 horas, pastor, já estou com sono, pelo amor de Deus, irmão. Se nem os membros estão assistindo, como é que a gente quer que os grandes assistam? Eu dei uma palavra rapidinho para a irmã Cátia, né? Falando sobre aquela mulher ignorando para que os maridos voltem para dentro de casa. E lá no sol que dá, aquela mulher, ô irmão, comigo meu marido saiu de casa. Ô irmão, comigo meu marido saiu de casa. Ô irmão, comigo meu marido está na casa da amante. Não, mulher, comigo meu marido. Mas eu disse, irmãs, nas minhas palavras agora, para que vocês estão pedindo para que os maridos voltem para casa? Para vocês amá-los? Para vocês cuidar deles? Para que vocês possam crescer por eles? Ou para vocês ficarem apontando para ele? Ah, você me traiu. Ah, você fez isso. Ah, você saiu de casa. Irmão, se é para estar nessa briga, deixa onde? Deixa ele estar onde ele vai estar. Não pede para ele trazer ele de volta, não. Porque lá a mulher está cuidando dele, a outra está zelando por ele. E você que é crente, está sabendo fazer isso? Pois deixa lá onde ele está, é melhor. Tem muita crente, irmão, aí, muita mulher crente, na hora comigo o marido saiu de casa. É por orar, Deus manda. Quando o cara vai chegando, ó, já veio, ó, quando agora vai ouvir. Você é safado, você é cachorro, você me traiu, você fez isso. Para que tu pediu que Deus mandasse de volta para casa, pelo amor de Deus? Agradece a Deus porque ele voltou. Pega as tuas mãos santas, abençoe esse homem em nome de Jesus. Diz, Senhor, muito obrigado
pelo Senhor trazer meu marido de volta dentro de casa. Senhor, agora transforma meu marido. Senhor, que ele seja santificado pela minha vida. Senhor, cuida agora do nosso casamento. Meu Deus, me dá mais amor por ele, que ele possa me amar mais. Essa deveria ser a atitude das servas de Deus, mas não. Ah, o que é que o marido faz? Não, meu filho, eu voltei não, passei aqui só para ver como é que está, mas a vida está do mesmo jeito, tchau. E vai embora de novo. Aí quando chega na casa da amante, está lá a amante. Oh, meu bem, eu sabia que você ia voltar. Vem, aqui a nossa caminha, olha, deita aqui, deixa eu tirar teu sapato, deixa. Oh, quer tomar um banho, deixa eu tirar sua roupa. A amante faz tudo isso. E a mulher foi outra mulher. E também serve para os homens também. Os garotão não estão lá, ó. Você está bonita? Obrigado. Pois é. Nem parece que tem tantos filhos assim, um pouquinho de fora. Obrigado. A Benta está tão bonita, obrigado. E é tão cheiroso, obrigado. Vai nisso, irmão. E o marido de casa nem olha para a mulher. Tá pronto, almoço? Tá. Bota o meu aí. Pronto. Nem chama a mulher para comer mais ele. Não diz que a mulher é bonita, não chama a mulher disso ou daquilo outro, né? Vem quando você tem que chamar a sua mulher com um nomezinho, irmão. Né? Vem quando eu chamo a mulher de gostosa, né? Pelo amor de Deus, não vão sair daqui, fala, meu Deus, para a mulher. Nem quando eu chamo. Mano, cala a boca. Tem muita gente aqui que tem uma impressão mínima. Tem mais de mulher que tem uma impressão mínima. Acho que eu não sou romano, não sou cavaleiro, não sou esse irmão, está por fora. Eu tenho uma cavalaria, eu tenho um de cavalo. Tem uma Aras, eu tenho uma Aras. Amém? Vem quando eu estou chorando. Ela passa uma pancadinha dela. Ah! Ô mãe, mas ela. Aí o marido nada faz isso. Aí o garotão está lá, todo tempo, invertindo. E também o homem também, né? A mulher não cuida, ela sabe o que acontece? Depois estão tudo chorando, porque não cuidou, porque não amou. Ame. Não tenho vergonha de dizer que amo e demonstrar seu amor, não. Isso serve para tudo, para encerrar, viu? Serve para tudo. Tá gente olhando para mim aqui. Hoje tem o casamento da Paíla, né, Paíla? Tá aí. Casou, Paíla? Ô, glória, hein? Amém. A Paíla hoje vai só receber as bênçãos, orar por ela, tá? Vamos só fazer a troca das alianças e vamos orar por Paíla, né? Acabou o malmente. A Loura aí, quanto que eu fiz aí, né, Loura? Amém. Isso é uma vitória, né, Loura? Cadê a mulher, Loura? Vai não? O ouro vem pra cá, Loura, passada. Vem pra cá. Não, Loura. Vem pra cá, Loura. Fica aqui do lado da irmã Rosane. Rapaz. O Loura, rapaz. Fica do lado da tua mulher, Loura. Não, atrás não, do lado. É do lado, Loura. Isso. Dá um cheiro na tua mulher, Loura. Dá um cheiro também. Aí, dá um cheiro, Loura. Vai dar, Loura. Vai dar tua mulher, Loura. Aí, ô, glória. Amém. Quem não conhece, irmão, o Loura é a esposa do irmão Rosane, viu? É o pai do Denis ali, né? Cadê o Denis? Pai não? Ih, pai, não viu o casamento com o dois fortes? Será que foi embora? Não viu? Amém. Deixa eu voltar para a pregação. Então, vamos amar. Isso que eu falei, independente de ser de homem para mulher, de mulher para homem, de pai para filho, de filho para pai. Tá? Não tem vergonha de dizer que você ama, não. Eu não tenho interesse nenhum. Bem nenhum mesmo, né? De você dizer que não depois que eu morrer. Pelo menos isso me importa mais. Digo que não quando eu estou vivo. Demonstra a você comigo quando eu estou vivo. Depois que eu morrer, que eu amava tanto o pastor, que amava nada. Meu marido morreu, eu amava tanto meu marido, não amava nada.
banheiro, né? Elas gostam disso. Né? E vai a cuidar. Pronto. Quando a gente vai na cozinha, chega lá e pá! E chama ela, vem. Olha aí. Aquelas briguinhas, aquelas coisinhas, irmão. Demonstra o amor. E você, mulher, chega pro seu marido, ligou, ei, irmão, é tão bonito. Meu filho, você ainda não sou bonito, não é que a gente diz, mas de tanto ela falar, diz que eu mentira, dito mais de 10 vezes falando a verdade, né? Ela diz mais de 10 vezes por dia que eu sou bonito, mas eu estou acreditando nisso. Já estou acreditando. Eu sou bonito, ela fica olhando para mim, rapaz, sabe que eu sou bonito mesmo? Me chama de gostoso, cheiroso. E rapaz também, né? Eu me pergunto lá pro mês, tem que ser cheiroso, né? Mas essas coisas aqui é bom, né? Eu digo isso pro seu namorado, ou pro namorado, não, peraí. Seu marido, a sua mulher, namorado é só um passo, viu? Diga pro seu filho, diga pro seu pai, vive o amor. Dizer, irmão, se ama, depois se morre, depois se separa, depois nem é amor. Amém? Mas voltando para a palavra, eu quero que você saiba que hoje, sendo confrontado por Deus, para que você possa mergulhar mediante as tempestades, para salvar pessoas que ali estão. Porque tem muitas pessoas precisando, irmãos, de alguém que se lance no meio da tempestade para tirá-los de lá. E você sabe que não precisa ir para longe para ver pessoas na tempestade, não. Ao nosso lado tem pessoas que estão afundando, que estão morrendo, porque não tem ninguém que vá procurar realmente. Não tem ninguém que vá realmente se lançar para ir buscar essas pessoas, amém? Deixa eu pedir oferta aqui, não de orar pela Bahia, deixa eu pedir hora de oferta. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, prepare aqui no nome de Jesus. O obreiro, não, você vai ter que se levantar, né? Você está aí sentadinho, já está bem acomodado. Pastor, não trouxe nada hoje, não tem problema. Você levanta, bota tua mão e abençoa em nome de Jesus. Alguém aqui já percebeu, não por empolgação, não gosto disso, mas alguém já percebeu, pastor, depois que eu passei a levantar e colocar a mão aí, eu estou vendo que o negócio está melhorando. Então alguém já pode testemunhar isso já? Neteliane, alguém mais? Irmão Mar, Davi. Irmão, isso é profético, estou dizendo a você, irmão Edlene. Levante e coloque sua mão. Pastor, não trouxe nada, mas eu quero ser abençoado. Deus, pela minha fé, eu estou levando tanto. E volta aí que pode ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Todo mundo tem a oportunidade de ofertar. Seja no expresso ou não. Aí vai lá e oferta as crianças. Isso. Ministra aí a tua bênção em nome de Jesus. Irmão Joel, rapidinho aqui vai dar um recado, tá? Glória a Deus. Só os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Estamos aqui para falar sobre o evento das crianças, né? Lá na Igreja Batista, no Sinai da Cidade Nova. Vai ser dia 13, irmão. Por favor, preste atenção. Deu oferta, preste atenção no que está sendo falado aqui. Tá certo? Dia 13, irmão, de outubro, cai no sábado. Nesse sábado agora que vem o outro, é o evento das crianças, né? E o tema é assim, que deixe vir a mim as crianças e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, né? E lá, querido, nós batalhamos, conseguimos algumas pessoas para nos apoiar. Quero já agradecer aqui a alguns irmãos que fizeram algumas doações, tá? Com certeza Deus vai te abençoar bastante. E, querido, isso vai ser aberto para todas as crianças, tá? E eu queria lhe informar, querido, que você que tem criança, que não tem transporte, mas com certeza eu sei que você vai para esse evento, eu queria que pegasse seu nome, porque se depender do número de pessoas que não vão alugar uma Topic, tá? Porque a nossa intenção é que todas as crianças participem. Por quê? Porque, irmão, vai ser uma coisa boa.
Nós fizemos aqui algumas fichazinhas que logo mais vamos distribuir aqui junto com os obreiros, que dá direito a seis coisas, que é pipoca, algodão doce, picolé, brinquedo, kit lanche e a lembrancinha. Então você só vai receber, a criança só vai se receber se tiver com essa etiquetazinha, tá, irmão? Então é necessário que você receba e que você guarde, tá? Porque nós estamos fazendo algo muito organizado para poder não ter malhação, irmão, ter bagunça, tá? Então você que recebeu essa etiquetazinha, você guarde, que num dia vai garantir todas essas atividades, tá certo? E... cadê a mostrada? Então, quem vai ser distribuído, tá? É uma festa diferente. Os irmãos já sabem, irmão, que tem uma irmã Graça lá, ela sempre faz esse evento anualmente, né? Então, este ano, nós tiramos lá do fundo quintal dela e levamos lá para frente da igreja, filho. Lá ela continuava fazendo aproximadamente 100, 120 pessoas e nós esticamos para 300 crianças, filho, certo? Preferência para as crianças da igreja, da sede, da igreja Cidade Nova. Quando for na semana que vem, nós junto com os obreiros vamos sair nas casas, vamos bater na porta, vamos entrar, falar um pouco de Jesus, vamos entregar esse convitezinho aí, ó, que vai dar direito a esse brinde. Porque só vai ter direito brinquedo, picolé, sorvete, algodão doce, pipoca, quem tiver com essas etiquetazinhas, irmão. Mas a intenção é evangelística, tá? Nós vamos convidar os pais, né? Vamos deixar bem claro que a importância dos pais está lá, porque o grupo de evento está nos ajudando, vai trazer lá umas peças teatrais, vai ter provavelmente uma criança de 11 anos, irmão, trazendo uma mensagem, vai ter o irmão Luquinha também louvando ao Senhor, e depois vem a brincadeira, né? Vai ter o pula-pula, vai ter brinquedos de 0 a 6 anos e de 6 a 12 anos, irmão. Vai ser uma brincadeira bem divertida, saudável, tá? Começa às 4 horas da tarde e vai se encerrar mais ou menos 4, 7, 8 horas no máximo. Então você que tem a criança, irmão, que está sem transporte, entregue seu nome para nós, tá? Em nome de Jesus, a gente vai organizar e alugar na Topic, irmão. E sabemos, irmão, que tudo isso é para a glória de Deus. E desde já eu já agradeço. Vai ter também um sorteio, tá? Irmão, nós vamos fazer aqui um sorteio relâmpago. Como é isso, irmão? Nós conseguimos uma cesta básica. A nossa intenção era 10 cestas, mas infelizmente só conseguimos uma. Mas nós vamos reverter ela, irmão, para ajudar o nosso evento. Esse sorteio da cesta básica e mais uma camisa do evento é exclusivamente para ajudar a festa das crianças, tá? Então essa cartelazinha que essa vai estar para dar um número, vale apenas R$2, né? Nós estávamos discutindo aqui valores, mas R$2 apenas. Então é para vender? Não. O Joel está com vergonha, não tem condição. O que veio saindo lá foi R$5, tá? Porque você não vai estar comprando o seu trabalho, vai estar ajudando o evento das crianças. Vai estar ajudando. Então, você que quer ajudar a cidade nova, ele vai fazer no Culto de Santa Ceia, né? Que vai estar aqui a igreja da cidade nova e nós vamos estar aqui. Ele vai sortear esse número aí. Se você quiser ajudar com R$5, aí na Santa Ceia você pode ganhar seu trabalho no valor de R$150 e a camisa do evento, tá certo? R$2 aí não compra nem 10 ovos mais, é R$25 no ovo. 25 centavos. É 25 centavos no ovo, meu. Tá vendo? Pois é. E o irmão também na cesta básica é bem sortido, né? Olha, irmão, está muito organizado. Ó. Seu filho vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas lindas. Cada um tem um nome. Vamos ver, essa aqui é pipoca, essa aqui é uma kit lanche, esse aqui é um algodão doce, presente, lembrancinha e picolé. Bem organizado, gostei. Parabéns a Sarinha, parabéns a Joel pela organização. Um cartaz muito bonito, né? Bem criança mesmo, bem colorido, parabéns mesmo, de verdade. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos da cidade nova. Cidade nova, Deus sempre abençoa aquele lugar, né?
está realmente caminhando, está andando, Deus está feito maravilhoso na cidade nova. Amém? Então agora vamos orar? Não é orar não, agora sim. Irmãozinho, avisinho, e também tem o negócio da rádio, né? Você que ajuda a rádio, irmão, pelo amor de Deus. É melhor você ser cobrado pelo pastor do que ser cobrado por Deus. Você prometeu, procure o irmão Josué, acerte a sua situação, né? Para a gente renovar o contrato da rádio. Queremos aumentar mais uma hora, para ser uma hora daqui e uma hora da cidade nova. Nós, em nome de Jesus, conseguiu outro horário para ser 2 horas. Uma da cidade nova e outra pedindo aqui hoje. Amém? Então, por favor, colabore em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? É só para lembrar a igreja que sábado agora, dia 6, sábado agora, nós vamos ter um grupo de jovens, né? E eu estendo esse convite a toda a igreja. Quem puder estar presente é sábado agora, às 18 horas, certo? E traga um jovem para ouvir a palavra. Vai ser uma palavra bem abençoada e vai ser ministrada pelo nosso irmão Roberto Cleiton. O Roberto Cleiton aí, levanta o braço. Aí o Roberto Cleiton, ele vai trazer a palavra, certo? Vai ser uma festa mesmo assim para Deus aqui. Os jovens vão estar bem animados, certo? Então, se quem puder, a igreja, prestigiar os jovens, estejam aqui presentes a partir das 18 horas, certo? E lembrando o grupo Teams, que é para vir com a camisa preta do Teams. Ok? Amém? Ninguém sabe? Amém. Irmão, esse grupo não é só para o jogo não, né? Você que é pai, mãe, traga seu filho e venha com ele, como Jesus. Amém? Sim. Denis e Taílda, por favor, aqui para frente. Vamos fazer como no figurino, né? Vamos fazer desse. Vem cá, fica aqui na frente. Vem cá, Denis. Taílda, vai lá para a porta aí. Tu vem andando sozinha hoje. Pronto. Vamos fazer como no figurino. Vamos. Quem quer ser testemunho deles aqui? Quem quer ser testemunho deles? Do casal. Vai ser testemunho deles aqui. Vai lá para trás. Lá para trás. Um testemunho. Pronto. Um testemunho ali com eles. Um casal, irmão. Qualquer casal aí. Um testemunho deles. Pronto, ali. Dois casal. Lá para trás. Isso, lá para trás. 2 casal para Taílda. 2 casalzinhos para Taílda. Cadê 2 casalzinhos para Taílda? Pastor, pode ser namorado? Pode. Cadê? Ninguém quer ser testemunho da Taílda? Opa, porque vai ser má. É pena, Cleiton? Outro casalzinho para Taílda. Tá bom. Não, vai lá para trás também. Vai entrar também agora. Pronto. Não vai entrar também. Hein? Não vai lá para trás. Vai lá, Rosane. Louro, vai entrar mais Taílda, Louro. Vai, Louro. O Louro vai entrar contigo, Taílda. Pronto, vai lá, Louro. Vai entrar mais Taílda, Louro. Pronto. Vamos fazer um casamento aqui bem ligeirinho. Eu só não quero choro, viu? Já começou a chorar, Denis? Ih, já está sendo negado aqui lá pela tia. Ih, vai chorar. Pronto. Denis, vai entrar com a tua mãe. Isso. Bem macho. Oficial. Os testemunhos, irmão, quando entravam para aqui, pegazinho no canto, viu? Ó, os testemunhos, o Denis desse lado e o da Taílda desse outro, tá? Amém. Pronto. Ei, pega o meu livrinho preto lá em cima do. Meu livrinho preto lá em cima daquela mesinha, lá em cima, vê logo. Lá no canto do livrinho preto desse tamanho. Tem macho social aí? Se tiver, eu faço a boca. Amém. Olha ali como bonito. Vem precisa do tapete deles. Isso, não entra agora não. Os testemunhos deles atrás dele. Passa logo a filhinha. Isso. Pronto, vamos fazer aqui bem ligeirinho. Isso, é isso aí mesmo. Quando der pronto aí a marcha oficial, me avisa aí. Tem não? Marcha oficial não tem. Não acredito não. Mas volta ficando, né? Aí eu
Tira uma foto aí.